Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 15. Amém? Vamos ler? Eu vou mencionar o versículo 1 e o versículo 2. E depois nós vamos ler também o versículo de número 8. Versículo 1 de 2 Crônicas 15 diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e ele saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, quando vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Versículo 8: Ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se, e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara das montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Deus me concedeu essa palavra na madrugada de quinta para sexta. Talvez agora você não tenha entendido, mas você compreenderá no curso do que nós vamos falar para você nesta manhã. Pode projetar para mim, por favor. O outro texto eu quero ler com você, não precisa você abrir, apenas preste atenção. 1 Coríntios 14, verso 22 diz assim: De sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, e a profecia não é sinal para os incrédulos, mas para os que creem. Eu tenho uma palavra profética para você nesta manhã, preste atenção. Quando Deus me trouxe essa palavra sobre o pórtico, eu não me lembrava, tinha muito tempo que eu tinha lido essa palavra, não me recordava desse texto, apenas Ele me disse, pórtico, e eu então busquei essa palavra, e Ele me disse, escreve, e é por isso que eu vou ler para você, o que está determinado por Deus nessa manhã, ao seu coração, ao nosso coração. A nossa liderança, com muitos esforços, com muita dedicação, ela tem nesses dias preparado uma programação de oração para todos nós. Não tem sido muitas as pessoas que têm se disposto no seu coração para estarem nesses períodos de oração aqui. Nós temos intercessões nas partes das manhãs acontecendo aqui, e temos orações na segunda-feira à noite, quarta-feira à noite e sexta-feira à noite. Preste atenção, não são muitos, mas aqueles que têm disposto o seu coração a orar, Deus tem falado com eles, e Deus tem falado conosco. Jesus, quando iniciou o seu ministério, Ele bem sabia quem Ele era, que Ele já era vencedor. A palavra está escrita ao meu respeito e ao seu respeito, que nós somos mais do que vencedores. E a palavra tem dito que Deus já nos deu todas as coisas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Mas mesmo Jesus sabendo que Ele era vencedor, sabendo que lhe estava proposto por Deus, Ele ainda assim passou grande parte do seu ministério orando, colocando a sua vida diante de Deus, e nos seus últimos suspiros diante de Deus, Ele os encerrou em oração, dizendo, Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Irmãos, todas as coisas já nos foram concedidas, como eu já disse a você, mas elas precisam ser geradas através das orações, através das nossas súplicas, através dos nossos clamores. Elas precisam ser trazidas à existência.
Elas precisam ser trazidas a mim e a você, as nossas famílias. Então, como eu disse, nós temos orado, temos clamado aqui e temos orado em nossas casas. E Deus tem falado conosco. Nesses dias, com muito temor, nós temos buscado a Deus para ministrar a vocês através das lives, através dos cultos online, através das ministrações que têm sido gravadas, para que você seja abençoado, para que a sua casa seja abençoada. Temos feito as células online, temos feito através da Rede Jovem ministrações direcionadas aos jovens, e Deus tem falado, Deus tem abençoado. Nesses dias nós temos trazido alguns assuntos aqui referente ao Apocalipse. E como esse é um assunto muito complexo, eu especialmente tenho me colocado muito na presença de Deus, para que Ele possa falar e direcionar. E nessas buscas que eu tenho feito nas madrugadas em especial, e uma delas Deus me disse: não se preocupe com o que você tem que pregar, apenas ministre a palavra, apenas pregue a palavra. Deuteronômio, nessa madrugada, de uma dessas madrugadas que ele falava comigo, ele me disse: as coisas encobertas pertencem a mim, mas as reveladas pertencem a vocês, pertencem a nós, o povo de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. E essa semana conversávamos, eu e o pastor Manuel, sobre os temas, sobre os assuntos que temos falado, e sobre a grande dificuldade que temos tido com a concorrência dos telejornais. Eles são importantes, são, mas após essa conversa eu me pus a orar a Deus, e na madrugada de quinta para sexta-feira, Deus me despertou e Ele me disse o seguinte: que o povo tem prestado atenção sobre muitas coisas, eles têm inclinado os seus corações, eles têm se posto diante de muitas coisas, mas Ele disse em Deuteronômio 30:19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Eu quero dizer para você: escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua casa e a tua descendência. E nessa madrugada de quinta para sexta, Ele me disse o seguinte: muitos estão priorizando outras coisas, inclusive os telejornais, que têm transmitido muita morte, mas Ele tem trazido para nós um telejornal dos céus, que tem nos dado manifestações, particularidades, naquilo que tem sido gravado, naquilo que tem sido ministrado nas células online, através das ministrações que têm sido transmitidas aos irmãos, e elas geram vida, e muitos têm se voltado para aquelas coisas que têm trazido morte, têm priorizado essas coisas, e Deus não quer isso de nós, Elas são importantes, você se manter atualizado? Sim, mas Deus espera que nós priorizemos aquilo que traz vida. Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe a bênção, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua casa. Com muito temor que eu trago essa palavra para você, igreja. Prioriza as coisas de Deus. Pastora Vanina. Graça e paz, amada igreja. Vamos estar de pé em nome. Eleve o seu louvor ao Senhor nesta manhã, um louvor de gratidão a Deus. Levante os seus braços para Ele, as suas mãos. Senhor, te amamos tanto, Senhor, nesta manhã. O Espírito do Senhor nos convida a adorar Jesus, adorá-lo, Senhor, de toda a glória. Eleve o seu louvor a Ele. Hoje é tempo de louvar a Deus, hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita teu Espírito, então é só cantar e a Cristo exaltar.
Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, eleve as suas mãos aos céus, irmãos, e diga a Ele: vem louvar, convide a sua alma, convide o seu espírito para adorar. Vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar. Aleluia. Um brado de salvas, de palmas ao Rei da Glória. Como a igreja está linda. Como a igreja está linda, Senhor. A igreja do Senhor é poderosa. A igreja do Senhor é gloriosa. Ela é masculina. Oh Espírito, a tua cruz nos atrai, Senhor. A tua cruz nos atraiu para a reconciliação com o Pai. Obrigada, Delemasturia. Ministra o seu louvor ao Senhor e as suas palmas nesta manhã. Com alegria você exalte o nome do Rei. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Na cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, cante-se, irmão, de graça recebi, por sua cruz, aleluia, Deus, da morte me livrou. Obrigada, foste minha vida. Oh, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh Deus, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel.
traiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Na cruz me chamou gentilmente, traiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Mais forte pro Cristo vivo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a estrela da manhã, o príncipe da paz, Yeshua HaMashiach. Tu és o rei da glória, o Senhor dos exércitos. Está sob o teu controle, Cristo. Tudo é teu, tudo é teu. As nações são tuas, os povos em a ti. Não há outro Deus além de ti. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Vou abalar as estruturas e cantar a maçuria. Oh, Ramaia, se apeguem a mim. Temor, reverência, Shirianalai. És a nossa estrela da manhã. Cante, 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 cante. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Oh, Himalai. Em tuas mãos está todo vício. Exposta todo aquele que reclama. Verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Essa nossa estrela da mãe. Fala pra ele, ele quer ouvir a voz da noiva. Tu és a noiva amada do Pai, de cantar lavalas. Tuas mãos está tudo vencer, tudo vencer. Exposta a todo aquele que ama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. E peço teu perdão e poder. E assim
assim vamos te adorar para sempre. Sempre, ó meu Deus. Eu quero te convidar nessa manhã a levantar os seus braços para o Senhor. Braços estendidos simboliza adoração e rendição ao Senhor. Braços estendidos, mãos erguidas, simboliza reverência, teleasturia, necessidade dEle, simboliza dependência dEle. Braços estendidos simboliza que você está entregando tudo para Ele. Remalasturia simboliza que você está entregue a Ele. Braços estendidos mostram a sua dependência dEle. Rachuriandalá, vamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Eleve o seu louvor ao máximo que você puder para Ele. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Ó meu Deus, para sempre, para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Mais forte pro Rei. Rei, Rei, adore em todo tempo, adore em todo tempo, adore-o, lembrados de glória onde você está, eleve o seu louvor de adoração e gratidão onde você está. Tem malasturia, Rei, Rei, Rei. Irmão, você pode olhar para a pessoa que está atrás de você, do seu lado, e liberar uma palavra de vida para ela. Você tem noção do que o seu irmão pode estar vivendo hoje? Fala vida para ele. Seja um profeta do Senhor nesta manhã. Libere palavras de vida. Oh, Jesus é lindo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vocês lembram? Quando Jesus arrebatou seu coração para a gente ver na presença dele a primeira vez, não é? Como é lindo, não é? O tocar com o Espírito. Não é assim? Eu tenho dito ao Espírito Santo, Senhor, como eu tenho saudades de Ti. Saudades de Ti. Você pode pôr a mão no seu coração e falar isso para Ele. Saudades de Ti. Saudades do Teu toque. Saudades dos meus momentos. Saudades de ouvir a Tua voz. Saudades eu tenho de Ti. Aleluia. Que Deus te abençoe. Paz seja com todos. Feche os seus olhos. Erga a sua fronte. Estenda as suas mãos. Este é o dia que o Senhor fez para a nossa alegria. Alegremo-nos e regozijemo-nos
nele. Eu queria que você pegasse essa palavra como sendo a voz de Deus para você nesta manhã. E eu gostaria que você orasse sobre esta palavra. Uma oração de gratidão, uma oração de louvor, uma oração de reconhecimento da generosidade, da graça e do amor de Deus para com a sua vida, para com a sua casa, para com a sua igreja, para com a sua cidade. Eu gostaria que você orasse e dissesse a Deus: obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor fez para a minha alegria. Gostaria que você dissesse: Senhor, eu quero expressar toda a alegria da minha alma por todos os teus feitos. Quero separar esse dia para me render aos teus pés, derramar a minha alma no teu altar e glorificar o teu nome pelo que tu és, pela tua santidade, pelo teu poder, pelo teu perdão, pelo teu amor para comigo, pela tua assistência, pelos teus cuidados, por saber que eu posso lançar todas as minhas ansiedades diante do Senhor, porque o Senhor está atento às minhas necessidades, cuidando de mim amorosamente, me tomando nos braços, acalentando a minha alma e dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Se isso é motivo suficiente para você adorar ao Senhor, para você crer que o Senhor está trabalhando para a alegria da sua alma, agradeça a Ele. Olhe para os céus, veja o Senhor com os braços abertos, com as mãos santas estendidas sobre a sua vida, ministrando bênção, cuidando de você. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu imenso amor. Te louvamos pela tua soberania, tu és absoluto. Não há outro Deus que eu conheça. Tu és a nossa rocha de segurança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ao Senhor o louvor, a adoração, ao Senhor a glória para sempre, porque tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, Senhor, e nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós somos felizes porque servimos ao Senhor. Ó Deus, nós desfrutamos a paz que excede todo o entendimento, porque nós adoramos ao Senhor, nós servimos ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, nós temos prazer, a nossa alma se rejubila em poder dizer: o Senhor é o meu Deus. Eu sou servo do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, daquele que é, que era e que há de vir. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Te adoramos pela tua santidade, pela tua pureza, pela tua dignidade, pela tua grandeza, pela tua soberania, porque tu és o eu sou. O Senhor age sem que ninguém possa impedir. O Senhor é o único, é o absoluto, é o que está acima de tudo e de todos e que tem a última palavra. Aleluia. Tu és o Deus da vida,
o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Maestro do universo. Aleluia! Obrigado por este dia que o Senhor fez para a nossa alegria, para desfrutarmos da comunhão em torno da tua mesa, distante, mas juntos, próximos, íntimos, na comunhão do Espírito Santo do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, nós amamos ao Senhor. Servir ao Senhor, ó Deus, é a melhor coisa que nós fazemos aqui na face da terra. É o que nos dá mais prazer, é meditar na tua palavra, é receber os teus ensinamentos, a tua instrução, a revelação dos teus segredos e saber que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Graças te damos em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Você que está em casa, aplauda ao Senhor, porque no dia de hoje o Senhor tem bênçãos para a sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Podem se acomodar, por favor. Estamos com espaço preparado, espaço coinonia, com assentos disponíveis, e para atender os protocolos de procedimento, as normas de comportamento nesse momento, para que possamos nos reunir sem nenhum desconforto, sem nenhum risco, sem nenhum motivo de preocupação. Nós preparamos o espaço, tem som lá no espaço e estamos respeitando o limite de distância. Temos ainda alguns locais disponíveis aqui na frente, mas os nossos obreiros, por favor, à medida que chegar mais alguém, pode encaminhar lá para o espaço, que o som está funcionando, as acomodações, está tudo certinho lá, graças a Deus. Quero compartilhar com os irmãos 2 versos da palavra de Deus, registrados nas Escrituras Sagradas, em 1 Samuel, no capítulo de número 10, e eu vou ler na tradução por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. E aqui nesta tradução, os versos de número 6 e 7 do capítulo 10 do primeiro livro do profeta Samuel, nós temos a seguinte palavra: o Espírito do Senhor se apossará de ti. Vou repetir, porque esta palavra é para você que nos ouve, independente de estar aqui no templo ou não. O Espírito do Senhor se apossará de ti. E profetizarás com eles, ou seja, com os profetas do Senhor, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Meus queridos, o Espírito de Deus quer se apossar, quer tomar posse, quer assumir o comando, quer exercer o domínio, quer dirigir a sua vida. É isso que você quer? Então diga comigo: Senhor, pode tomar posse da minha vida, pode exercer o domínio e o comando sobre a minha vida, sobre o meu ministério,
sobre a minha casa, sobre todo o meu ser. Diga: na minha vida, o Senhor é absoluto, soberano e livre para agir, para operar, segundo a vontade do Senhor. Diga: Deus, derrama sobre mim o teu Espírito. Posso ouvir um amém? Meus irmãos, em princípio pode até surgir algumas perguntas, como, por exemplo, no decorrer do que vamos compartilhar, o que teria a ver esse texto com o que eu quero falar com os irmãos? Porque o que eu tenho para falar hoje com os irmãos é algo que Deus falou muito forte, falou de forma muito clara, falou com muita suavidade no meu coração. O que eu tenho para dizer para os irmãos hoje é que estou muito convicto que é chegado o tempo de Deus sobre nós. Você pode dizer isso: Deus, eu creio que é chegado o tempo do Senhor na minha vida. Não sei se você vai compreender bem o que eu vou dizer, mas devo confessar que eu não tive, sinto que Deus não me deu muita liberdade, não me permitiu preparar uma palavra para esta manhã. Deus vem acendendo uma chama no meu coração e eu senti que deveria buscar a presença dele de forma mais objetiva, deveria ter ambiente e circunstâncias que Deus tivesse liberdade para falar comigo. E ontem eu achei melhor me envolver exclusivamente com as coisas de Deus. Viver aquilo que a palavra diz, o dia do Senhor, em todos os aspectos. Policiar até os ouvidos. Não sequer passar na frente de uma televisão ligada, para você não incorrer no risco de ouvir alguma frase, alguma expressão que possa quebrar a sintonia com o Espírito de Deus e possa criar algum ruído para algo que Deus esteja compartilhando com você. Descobri que meu computador, meu iPhone, tem um cabinho, fiozinho, um fonezinho de ouvido, que você pode colocar e desligar de tudo e põe lá a musiquinha que você quer, põe a palavra que você quer, põe o texto da palavra que você quer e vai ouvir. Mas quando foi por volta de umas 4 horas, eu falei para Clarice, eu vou tomar um banho e eu vou dar uma refugiada. Vou lá para a igreja, procurar um lugar, um espaço, só para mim. Ela disse: mas você pode refugiar aqui, você tem seu refúgio, aquele quarto que ninguém usa, fecha, fica escurinho. Falei: mas parece que não é isso. Vim para a igreja. Cheguei aqui, preparei umas coisas e senti de dar uma visitada nesse túnel aqui. Fiquei impressionado com o que eu vi ali. Fiquei impressionado com o que eu ouvi ali. E a começar, eu estava lá orando nominalmente por cada liderança da igreja, até que o Senhor disse para mim: não é isso. A igreja está sendo preparada, está sendo despertada, está se conscientizando
que ela precisa orar por si mesma. As pessoas da igreja estão ouvindo que elas devem tomar uma posição e elas mesmas cuidarem da sua vida espiritual. Então não faça isso agora. Já aconteceu isso com você? Às vezes você está intercedendo em favor de alguém, abençoando alguém, e Deus dizer, não precisa. E de repente eu olho para a parede. E lá na parede tem algumas folhas com fotografias e textos. Igreja perseguida. E se fosse você? Pastor assassinado por amor ao Evangelho. Viúva dependendo da resposta da Igreja Livre para sobreviver. Pastor preso e torturado porque proclama o Evangelho. E se fosse você? E eu senti simplesmente de tirar os olhos da igreja, de tirar os olhos de mim, de tirar os olhos da minha família e olhar para fora. Será que eu devo me consagrar só por causa das minhas lutas? Só por causa dos meus pequenos problemas? E Deus deixou muito claro para mim que a igreja está se fortalecendo, porque ela está conhecendo que precisa da ação do Deus Todo-Poderoso. Porque ela está descobrindo que por mais recursos, por mais tecnologia, por mais facilidade que tenha para preparar uma palavra, para pregar, para alcançar milhões de pessoas, através dos meios de comunicação, tudo o que ela precisa é ter respostas de que o seu Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus presente, é um Deus que opera o impossível. Então, o que Deus está esperando de nós é que nós desfrutemos do que Ele é, do que Ele faz, saibamos o que Ele quer e nos posicionemos para que Ele possa de fato exercer o domínio, para que Ele possa de fato se apossar de nós. Então, voltei para casa e me convenci de que bastava trazer aqui algumas promessas de Deus, compartilhar com você algumas verdades que são promessas de Deus para você, são promessas de Deus para a igreja, são promessas de Deus para as nossas vidas. E o que eu gostaria de dizer para você que eu ouvi de Deus quando eu entendi que não precisava preparar uma mensagem? Presta atenção, coisa interessante. Deus disse assim para mim: meu servo não precisa preparar uma mensagem, mas apenas creia na resposta da oração de Abacuque. Creia na resposta da oração de Abacuque. Você sabe qual é a oração de Abacuque? Ouvi, temi e clamei. Ouvi, temi e clamei. Agora, eu fui entender
que Abacuque não estava clamando por ele. Abacuque, por isso talvez Deus me trouxe aqui, me levou naquele porão para poder ver que existem outras necessidades e que nós precisamos estar bem com Deus para entender essas necessidades e às vezes para estar bem com Deus, para descobrir que Deus está presente, o barco precisa balançar. As ondas precisam se levantar para você saber que Deus está presente e que quando você pergunta para Ele se Ele vai fazer alguma coisa, Ele olha para as ondas e diz: acalma-te. E aí você olha para o lado e pergunta para quem está com você: quem é esse? Quem é esse? Ele é o eu sou. Ele é o Deus presente. Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus dos impossíveis, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que batiza com o Espírito Santo. Então, eu pude entender na oração de Abacuque que o que nós temos que fazer é ouvir a palavra, ouvir, Senhor, a Tua palavra, e o que a palavra deve gerar em nós: temor. Ouvir e temer. E quando a gente ouve e teme, o que acontece? A gente entende a realidade do mundo espiritual. E a gente fala com Deus de acordo com a realidade do mundo espiritual. Tenha misericórdia da Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra. Desperta o Teu povo. Levanta o Teu povo. Derrama o Espírito. Toma posse da Tua igreja. Muitas pessoas não estão entendendo o que está se passando no Brasil e no mundo. Mas está acontecendo um rebuliço tão grande, tem uma batalha tão tremenda travada no mundo espiritual. E a igreja de joelho, o guerreiro de Deus levanta com a espada reluzente e defende a sua igreja, defende o seu povo. E Deus diz: a oração de Abacuque está ecoando ainda hoje. Eu a ouvi desde o primeiro momento. Mas o povo tem que continuar fazendo coro e dizendo amém. Eu creio. Aviva, Senhor. Você crê na resposta da oração de Abacuque? Então diga comigo assim: Senhor, eu creio que Tu és o Deus poderoso para responder a oração de Abacuque, a oração da igreja, a minha oração. Aleluia. Então, com base nisso, eu vou profetizar algumas bênçãos que são prometidas, que são trazidas do céu para você. Eu quero compartilhar hoje promessas, bênçãos, poder do céu para você. Para você que está aqui e para você que está em casa. Essa palavra é para você, é de Deus para você. Porque são verdades e promessas bíblicas. Deus quer tornar a sua obra conhecida na sua casa, através da sua vida, no seu trabalho, na sua cidade, lá no STF, lá no Congresso, lá no palácio. Tem anjos, tem ministros de Deus operando, porque a igreja está clamando: torna a tua obra conhecida. A obra de Deus está se tornando conhecida. Quem viver, verá o que Deus está fazendo. Tem resistência?
Tem. Tem impedimento? Tem. Vou dizer para vocês uma coisa, a hora que eu disse ali ontem. Até eu entender as coisas, eu sentia que eu estava sendo acompanhado, que tinha uma pressão muito forte sobre mim, que tinha algo tentando me abafar, me sufocar, tirar minha força, tirar meu impulso, tirar minha motivação. Mas de repente algo irrompeu, e quando eu vi, eu estava dando brados ali, e dizendo: o Senhor é Deus. Não deixe nada sufocar a sua fé, porque a sua fé é a vitória que vence o mundo. Deixe o Espírito se apossar de você, e deixa que você seja mudado. O que é que eu tenho para dizer para você? Como que a obra de Deus vai se tornar conhecida? Quando eu e você declararmos com convicção a plenos pulmões: Deus está avivando a sua obra. Deus está avivando a sua obra. Você pode declarar isso? Graças a Deus. Se você crê, você tem que declarar e ver que o avivamento está chegando como há muito esperávamos. Sabe, irmãos, por muito tempo, o pecado, a frieza espiritual, a indiferença, o secularismo dentro da igreja afastou o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você que ele está sendo trazido de volta para a igreja pelo clamor dos dias atuais. Clamor que está acontecendo na sua casa, clamor que está acontecendo no templo, as pequenas reuniões, os pequenos grupos, mas daqui a pouco esses grupos vão ver o lugar tremer. Você já viu em algum momento da história, na nossa geração, policiais de uma nação potente, que tem as armas bélicas mais poderosas do mundo, se ajoelhar diante da sociedade e usar a arma, usar os joelhos como arma para acalmar o avanço, a fúria do povo? Isso é apenas uma pequena demonstração do poder que está debaixo dos joelhos. Deus está ouvindo os clamores que estão acontecendo nos 4 cantos do mundo e está promovendo uma revolução no planeta Terra. O Espírito Santo está voltando à igreja e assumindo o comando da vida do seu povo. Diga comigo: vem, Espírito Santo de Deus, e toma o seu lugar. Sabe, irmãos, eu estou vendo com os olhos da fé o Senhor Jesus estendendo as mãos sobre a igreja e dizendo, soprando sobre ela e dizendo: recebam o Espírito Santo. Já pensou que coisa maravilhosa? Você conseguir ver isso? Isso é tremendo, irmãos. O Senhor Jesus está soprando sobre a igreja a vida e dizendo: receba o Espírito Santo. Você quer receber o Espírito Santo? Você quer que esse sopro de Jesus seja na sua direção? Você já notou que ultimamente, olha como as coisas de Deus contrariam a lógica e a razão do mundo. Nós temos dificuldade até para conversar, porque nós estamos sufocados, mas o Senhor está, soprando sobre nós,
soprando a vida nas nossas narinas, soprando o Espírito sobre nós. Eu, irmãos, pela fé, estou ouvindo uma voz muito clara dizendo: o Espírito Santo já está se apossando do meu povo, que será mudado para profetizar. Os jovens profetizarão, os velhos terão experiências, as crianças serão cheias do poder, da graça, da unção e da revelação de Deus. Esse é o tempo da igreja. Deus está desvendando os nossos olhos para ver, para contemplar sinais e milagres que seguem a igreja quando ela deixa o Espírito se apossar dela. Olha o que diz o texto que eu li no início: quando estas coisas acontecerem, vocês saberão que é a ocasião oportuna, porque Deus estará com vocês. Amém, irmãos? Deus está desvendando os nossos olhos para ver. Dos meus momentos de refúgio, eu tenho contemplado esse texto de Apocalipse 8:4. Da mão, preste atenção, da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo, preste atenção, tomou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e o derramou sobre a terra. Sabe o que é isso? Isso é a resposta, isso são as minhas, isso são as suas, isso são as orações dos grupos que têm se reunido, da igreja que tem se reunido. Eu acho, irmãos, que nós estamos recebendo e estamos vendo e estamos crendo muito mais. Deus está operando muito mais nessas circunstâncias do que na circunstância de muita liberdade, de muito movimento, de muito barulho, porque o Espírito Santo está falando, está movendo, está despertando, está se derramando sobre cada um individualmente. Vou dizer uma coisa aqui agora, você que está aqui, você que está em casa, presta bem atenção, ouça isso com o temor que Abacuque sentiu no seu coração quando ele ouviu a palavra do Senhor. Algumas pessoas, num espaço muito curto de tempo, vão entrar numa dimensão espiritual tão grande que vão conversar com os outros, vai estar falando em línguas e não vai perceber que está falando em línguas, e a pessoa que está ouvindo vai ser visitada pelo Espírito de Deus, vai receber a interpretação e o Espírito de Deus vai se apossar do povo dele. Alguma coisa nova vai acontecer. Alguns vão entrar numa dimensão espiritual jamais vista. Que eu seja um desses, que você seja um desses. Esse é o tempo de resposta para a igreja. Deus está respondendo a sua oração, a oração de milhões de santos que estão com os joelhos dobrados no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Nunca se viu tantos líderes de nação ir para os meios de comunicação e dizer: nós precisamos de Deus. Deus está recebendo a prioridade, mas foi preciso uma chacoalhada para saber que nós não somos nada além de pó, mas nós servimos um Deus que usa os pequenos, que confunde os grandes, que faz milagres, que opera maravilhas e que derrama o Espírito Santo, promovendo arrependimento e perdão.
Olha aqui. Olha o que eu ouço, o que eu vou dizer. O Espírito do Senhor está se aproximando de você. Ele vai tomar posse de você e tudo vai mudar. E você vai começar a entender melhor as coisas. Faça o que a ocasião requer, porque você vai ter discernimento, vai ter revelação. O Senhor está honrando a sua palavra. Quando Ele diz, clama a mim que eu te responderei. Eu vou te revelar coisas grandes. É tempo de coisa grande para a igreja. É tempo de coisa grande para a família que está estruturada na palavra. Mas foi preciso a adversidade para a igreja compreender a condição de Deus. Qual que é a condição de Deus? É a regra subordinativa. Se o meu povo humilhar, buscar, se arrepender, vai receber cura, e vai receber perdão, e vai haver avivamento, e vai haver conversão. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de guerra. Eu quero dizer uma coisa para você que Deus falou ao meu espírito ontem. O soldado de Cristo nunca perde a guerra. Nunca perde a guerra. Em alguns momentos, quando o inimigo avança e o entrincheira, o soldado de Cristo é chamado a se refugiar para receber instruções e receber armas novas. E sabe que armas nós estamos recebendo? As armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para calar as potestades, para destruir as fortalezas. As fortalezas estão sendo destruídas e vão cair. As fortalezas estão sendo desmoronadas. Deus está sendo reconhecido como Deus. Irmãos, tem tantas coisas grandes pela frente que muita gente nunca sonhava em contemplar. E vai contemplar. Os milagres vão começar a acontecer no nosso meio. Coisas grandes vão começar a acontecer na sua casa, na sua família. Eu tenho feito algumas perguntas para Deus. Eu fiz ontem uma pergunta e um pedido para Deus. Chego aqui na igreja, um pastor me chama, tem uma palavra de Deus para você. Era a pergunta que eu estava fazendo. Por quê? Qual é a causa? O que é que está acontecendo? Como é que eu estou? Pastor, tem uma palavra de Deus para o senhor, com muito temor, com muito respeito. Digo, fala. Foi a resposta da minha pergunta. Estou sentado ali. Tentando entender alguma coisa. De repente, outro pastor senta do lado de mim e diz, pastor, sabe que eu gosto muito de você, né? Tenho um carinho muito grande por você. Tem uma coisa para te falar. Mas ai, eu cuento com soi. Bitei melei, takala sumeusi. Dambotassa aqui, chupito, me dolossoi, bicarahamba, carrobuki, tocaçobe, bababá. De repente, vem a resposta do pedido. Senhor, é necessário algo novo. Senhor, é necessário algo funcional, que seja reconhecido como sendo do trono de Deus. E Deus disse, está aqui, meu filho, é isso. Eu estou dando, estou trazendo, estou fazendo, estou renovando. O Espírito do Senhor
se apossará de ti e vai mudar as coisas. E você vai entender e vai saber fazer o que a ocasião requer, porque é o Espírito do Senhor, é Ele, é Ele que está fazendo, é Ele que está fazendo. Deus só tem me dado uma instrução: não reclama, não lamenta, chore, chore, mas louve, chore, mas adore, chore, mas glorifique, chore, mas não reclame, chore, mas bendiga, porque eu estou contigo, eu estou junto, eu estou no comando, é eu que estou coordenando tudo, eu sei o que eu estou fazendo. Descansa, aquieta, ouça, veja, receba, 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 receba. Povo de Deus, é tempo de arrependimento, é tempo de perdão, é tempo de santidade para que haja conversão e cura, para que haja avivamento, para que haja domínio do Todo-Poderoso. É tempo de receber o novo de Deus. Abra os ouvidos e ouça o barulho das águas. É o mover do Espírito purificando a igreja, promovendo restauração, trazendo plenitude e dons espirituais. Há quanto tempo você está esperando os dons espirituais na sua vida? Chegou o tempo de você receber. Agora eu vou falar para você que está me escutando. Chegou o tempo de você receber os dons espirituais de Deus. E eu encerro dizendo: as cinzas estão sendo removidas, as brasas estão aparecendo. Pode colocar lenha, porque o fogo vai arder no altar. Quero deixar um texto para você que me ouve, para você meditar nele. Levíticos, capítulo 6, versos 11 e 12. E com esse texto eu declaro para você e encerro. Chegou o tempo de Deus para nós. É tempo de avivamento. É tempo da operação do Espírito Santo. Levante-se, Deus tem pressa. Levante-se, Deus tem pressa. Feche os seus olhos. Erga sua fronte. Erga suas mãos. E faça a oração do texto inicial aqui. Este é o dia que o Senhor fez para a nossa alegria. Ore esse texto e diga: minha alma se alegra no Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. Alegrai-vos sempre no Senhor. O Espírito do Senhor se apossará de ti. Sua vida será mudada. Você entenderá o que a ocasião requer, porque o Senhor é contigo.
Eu vou dizer agora e eu quero que você dê um abraço no Senhor agora com o que eu vou dizer. Você vai levantar-se, você que está em casa, você vai também ficar de pé. E você vai dar um abraço no Senhor, porque o Senhor está com você, o Senhor é contigo, Ele está aí com você, o Senhor é contigo, o Espírito do Senhor se apossará de ti. Pega o Espírito Santo, dê um abraço no Espírito Santo. Ontem aqui eu abracei todos vocês através do Espírito Santo. Eu abraçava o Espírito Santo e via vocês. Você quer me abraçar? Abraça o Espírito. Ame o Espírito, declare ao Espírito Santo o seu prazer de abraçá-lo. Você não está impedido de abraçar o Espírito Santo. Não tem protocolo para não abraçar o Espírito Santo. Pode abraçar o Espírito Santo. Eu te amo, Senhor da minha vida, Deus Todo-Poderoso, fiel e justo, Santo, soberano e absoluto. Tu és o Deus da minha vida. Aleluia. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Amém. Podem se acomodar por gentileza. Nós já vamos entrar agora naquele momento especial de participar da ceia do Senhor. Não é a nossa ceia, é a ceia do Senhor. Portanto, ela deve ser tomada comendo pão, bebendo do cálice, com temor e tremor e com toda reverência, porque ela nos remete ao grande sacrifício de Jesus no Calvário. A ceia, Jesus disse que deveria ser o memorial, não do seu ministério terreno, não dos seus ensinos, não das suas curas, mas da sua morte, para matar a morte e nos libertar da escravidão do pecado. Não adianta falar sobre o milagre de Cristo se nós não tivermos uma noção clara da sua morte, do seu real significado. Foi porque Ele morreu é que nós podemos viver. Porque quando Ele morreu, levou sobre si o nosso pecado, a nossa maldição, a nossa dívida. Na sua morte, Jesus pagou a nossa dívida para com Deus, para com o Pai. E diante do tribunal eterno, o homem
agora podia ser justificado, tornado santo, totalmente purificado dos seus pecados, vivendo em uma nova natureza, a natureza do próprio Cristo. Quando o Espírito de Jesus veio no dia de Pentecostes, ele veio para dar uma nova identidade aos seguidores de Jesus. Ele veio para quem o estava aguardando. E ali no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre 120 pessoas e as encheu do poder de Deus. Foi ali o derramar inicial. Por que o Espírito Santo desceu naquele dia de Pentecostes, que era uma das grandes festas anuais de Israel? Porque Jesus já havia sido sacrificado, tinha morrido e tinha sido ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Jesus mesmo dissera que quando eu voltar para o Pai, eu enviarei sobre vós o Espírito Santo, que estará convosco para sempre. Todos os dias estará convosco, guiando-vos a toda a verdade. Portanto, ao participarmos da ceia, comendo do pão, que representa o corpo de Cristo, e tomando do cálice, que representa o sangue de Jesus vertido na cruz, nós estamos celebrando a sua morte e a sua ressurreição e a sua segunda vinda. Tudo o que ele fez foi consumado na sua morte. Quando ele morreu, dando o seu último suspiro, ele disse: está consumado. Não havia mais nada a ser feito em favor do pecador. Ninguém mais poderia fazer coisa alguma. Jesus fez tudo o que era necessário. Ele não só viveu, mas morreu e ressuscitou para salvar a mim e a você. Amém, queridos? Portanto, temos aqui um casal de pastores, Vinícius e Sheila. Paulo disse assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo recebeu revelação direta do Senhor Jesus em relação à ceia, ao seu significado, dizendo: Jesus, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aquele pão que era símbolo do seu corpo, que ele disse que era verdadeira comida. Tomou o pão, disse Paulo aqui, e tendo dado graças, agradeceu por aquele pão e o partiu. O cortou em pedaços, separou parte daquele pão, como o corpo de Jesus foi como que partido. Ele foi totalmente desfigurado na sua morte, na sua crucificação. A Bíblia diz que quem olhava para ele não via aparência de homem. Havia uma massa informe de sangue que cobria todo o seu corpo. Pelas chibatadas, pelas torturas, seus olhos estavam inchados, roxos. Ele tinha tomado socos, bofetadas, o sangue escorria daquelas feridas abertas. A sua cabeça estava sangrando por conta de uma coroa
de espinho que colocaram sobre ele, dizendo: você é rei, então você precisa de uma coroa. Fica com esta, a coroa de espinhos. O seu rosto, queridos, estava todo ensanguentado, cheio de manchas roxas, pelas pancadas que ele recebera. Mas ali Jesus estava sendo partido como esse pão, dando a sua vida para nos dar vida, derramando todo o seu ser para nos transformar em novas criaturas. Não podemos comer deste pão tão representativo sem desejar viver em novidade de vida. A Bíblia diz que, fazendo isso, ele partiu aquele pão e disse: fazei isto em memória de mim. Comam, celebrem a minha morte, celebrem a minha vitória. Por semelhante modo, depois de haver ceado e comido do pão, ele tomou o cálice, aquele cálice especial, específico que estava ali, que até então era apenas um símbolo, que naquele momento estava sendo revelado o seu real significado. Depois de cear, foi algo que demorou um tempo, foi uma refeição maravilhosa, acompanhada pelo pão. Depois de haver ceado, tomou também aquele cálice. A Bíblia diz que o cálice. Então havia mais de um. Aquele cálice que ele tomou ali era especial e específico. Tomou aquele cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aquela nova aliança que o profeta Jeremias profetizou lá no capítulo 31, dizendo que daria ao povo de Deus um só coração, para que pudesse adorá-lo em unidade. Aquela promessa que foi feita através do profeta Jeremias, agora tinha o seu real cumprimento. Aquele cálice era o cálice da nova aliança, de um novo acordo, de uma nova época que estava sendo inaugurada ali. Porque aquele cálice continha um vinho vermelho, que simbolizava o sangue de Jesus, que seria derramado na cruz do Calvário. Tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Abençoe o pão, abençoe o cálice, queridos. Pode orar. Senhor Deus, te rendemos graças, ó Pai. Bendizemos o teu santo, 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 santo nome, Deus. Porque foi pela cruz que o Senhor nos permite nos chegarmos até aqui, ó Deus, para desfrutar desse momento único, ímpar na vida do cristão, ó Deus. Ao participarmos do pão, ao participarmos do cálice, nós trazemos à memória, Pai, todo o teu sacrifício, Deus, todas as suas dores, ó Deus, mas o Senhor jamais, ó Deus, desviou os teus olhos de cada um de nós, Pai. Ali se cumpriu, ó Deus, a palavra que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós te louvamos, Deus, e consagramos esses elementos ao Senhor, ó Pai. O pão e o cálice, Pai.
que é a nova aliança, é o novo contrato, é o novo tempo, é a nossa passagem da morte para a vida, do inferno para o céu, do pecado para a santidade, Deus. Nos ajuda, Pai, dia a dia, nos fortalece, Pai, nos ajuda a sermos santos e parecidos com o Senhor. Que o Teu caráter seja impregnado em nós, que nós sejamos lâmpadas, que nós sejamos sal para temperar esse mundo, que nós sejamos instrumentos, ó Deus, que a Tua palavra habite em nós, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós fazemos memória agora, Pai. Ali foi, ó Deus, o derramamento do Teu sangue, ali o Teu corpo foi dilacerado e moído, mas agora nós podemos celebrar, ó Deus, porque dali, aonde havia morte, Pai, o Senhor ressuscitou trazendo vida, e nós temos esta vida abundante, Deus. Nós louvamos ao Teu nome, Pai. Nós adoramos ao Senhor, nós somos únicos Teus, somente Teus, Pai. Nós somos Teu, ó Deus. Muito obrigado por este amor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para você que está em casa nos acompanhando, que vamos participar simultaneamente, recebendo vida e graça do Senhor. Então está escrito, o apóstolo João escreveu quando Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora nós vamos distribuir o cálice e o pão, e vamos juntos participarmos deste banquete celestial. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martela, pelas feridas que afligiram o Senhor, posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim. Para a liberdade me libertou. Fez um caminho pra mim, onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, onde eu não poderia ir. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martela. Você pode cantar isso, você pode cantar. Pelas feridas que afligiram o Senhor, posso ouvir o seu clamor. Vamos colocar em pé, queridos. Que ele seja
Aleluia. Muito bem, agora, você que está em casa, você que está reunido aí em família, nós agora vamos participar como igreja, como corpo de Cristo, do pão e do cálice. Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos comer do pão e beber do cálice. Pode tomar o cálice, dando graças a Deus por esse sangue tão precioso de um justo em nosso lugar. Agradeça a Deus porque o céu está aberto a você. O Espírito Santo veio sobre você. Você não é mais a mesma pessoa. Você está cheio de Cristo. Adore o Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Ele é digno. Só Ele é digno. Ninguém fez o que Ele fez. Ninguém fará o que Ele fez. Agradecemos-te, Pai querido, por teres enviado Jesus Cristo a esta terra, para morrer em nosso lugar, morrer a nossa morte e sofrer a nossa maldição e a ira que estava sobre nós. Agradecemos-te, Pai Santo, porque na pessoa do Deus Filho, pelo poder do Espírito Santo enviado, nos tornamos novas criaturas, consequentemente, corpo de Cristo, vivendo cheio da Tua glória, para o Teu louvor e para o Teu inteiro agrado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, queridos, podem se acomodar. Eu quero rapidamente fazer uma oração de gratidão, de consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E deixamos para o final, porque queremos dirigir uma palavra a respeito do assunto para a igreja. Nossa palavra é uma palavra de reconhecimento, uma palavra de gratidão, profetizando sobre a sua vida e desejando que você desfrute do texto que eu vou ler agora e eu vou explicar a razão. Lucas capítulo 6, verso 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu não poderia deixar de dar uma informação para os irmãos, de prestar aqui um reconhecimento e agradecer. Todos sabem que nós estamos vivendo dias difíceis. E quando a gente fala sobre a generosidade, isso não quer dizer valor, não quer dizer quantidade.
quer dizer a expressão máxima daquilo que as suas possibilidades permitem e que está no seu coração. Estamos vivendo dias difíceis, que tem pessoas às vezes sem o seu trabalho, algumas com a sua empresa fechada, alguns que são profissionais liberais, que são ambulantes, e nós tivemos uma certa preocupação, mas Deus foi muito, continua muito, tem sido e será muito generoso conosco, e tem sustentado a igreja. E no trimestre, março, abril e maio, nós tivemos algumas alterações, mas não tivemos nenhum déficit. A igreja está bem suprida, está tudo em ordem, inclusive aumentou muito o número de assistência com cesta básica, porque muitas pessoas têm levantado para trazer recursos neste sentido para a igreja. Eu quero louvar a Deus pela fidelidade dos irmãos da igreja, dos profissionais, dos empresários e todos os trabalhadores, alguns que às vezes com uma parcela de sacrifício, mantendo o seu compromisso e a sua fidelidade e sustentando a obra de Deus. Então esse trimestre nós conseguimos, apesar de todas as lutas e adversidades, manter a casa em ordem, manter os compromissos em dia, tudo atualizado em razão do que Deus tem feito através da sua vida, em razão da forma que Deus tem te usado para abençoar a igreja. Eu quero liberar uma palavra de prosperidade, uma palavra de unção sobre a sua vida financeira, para que você seja honrado, que Deus seja glorificado na sua vida e que a mão de Deus esteja em tudo que você estiver fazendo, todas as suas atividades. Graça, unção e prosperidade em nome de Jesus, eu quero que você receba. Levanta a sua mão e diga comigo, e você que está porventura ainda me assistindo, levanta a mão e diga: eu recebo esta palavra de bênção em nome de Jesus. E neste momento, concluindo então, nós vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas até o altar do Senhor. Você pode se deslocar e fazer o depósito da sua oferta, e aqueles que estão preferindo fazer a transferência bancária, continua fazendo. Você tem o número da conta da igreja, você tem as informações, e nós queremos agradecer e abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. O Senhor é contigo, a sua medida seja recalcada, sacudida e transbordante para a glória do Senhor. Queria que os irmãos ainda guardassem, nós já vamos liberá-los dentro do nosso horário. A rede infantil preparou um material destinado às crianças até 12 anos. Está ali na nossa saída, ao término aqui, você pode passar lá e pegar para o seu filho, para o seu neto. Até 12 anos, um material ilustrativo, material educativo, material evangelístico, material que vai de fato abençoar a vida das nossas crianças, amém? E como tem sido de praxe também, nós preparamos um kit de ceia para atender aquelas pessoas que por motivo da impossibilidade do nosso decreto não estão aqui, e que você tem lá dentro da sua casa essa pessoa que não pôde vir. Ao término aqui também você pode passar ali, pegar o kit de ceia e levar para essa pessoa. Nós temos tentado fazer chegar isso nas casas, nas famílias do maior número de pessoas, mas temos limitações, às vezes a gente não consegue alcançar todas as casas, todas as famílias, mas temos nos esmerado para isso. E você que sabe de alguém que não recebeu, ao término aqui você pode passar ali, pegar o kit C e levar para essa pessoa. Vamos ficar de pé. Lembrando que às 19 horas nós vamos estar com o nosso culto e também vamos ter uma outra ministração como tivemos agora pela manhã,
da celebração da Santa Ceia, em função de termos que atender todos os irmãos. Sabemos que alguns deixaram para vir no culto da noite, então nós vamos ter a celebração e a ministração da Santa Ceia logo mais à noite também. Pai, obrigado. Que manhã prazerosa, deleitosa. Como, ó Deus amado, o Senhor nos tem feito, ó Pai, agraciados. Como o Senhor nos tem feito, ó Deus amado, tem nos levado a entender quão é precioso estar na Tua presença. Que manhã maravilhosa. Leva-nos, ó Deus amado, debaixo da Tua proteção, que tenhamos uma semana repleta das manifestações, ó Deus, o que o Senhor trouxe para nós nesse dia. Profética aos nossos corações, de visitações extraordinárias do Teu Espírito. Essa é a nossa oração, pois a Ti é que fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ótima semana para você.